O nosso blogueiro de hoje é o Edson Rossato. Ele faz mini contos, aliás, nanocontos no blog e no Twitter. O blog é o semtoquescravados.com e o Twitter é o @semtoques. Edson Rossato, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. Bom, os seus nanocontos nunca ultrapassam 100 toques? Na verdade, eles têm exatamente 100 cravados 100 caracteres, mesmo? Cravados. Não, puxa, mas então você deve ter um trabalho de ficar lapidando, ou não? Você já estruturou sua mente de forma que já vem aquele nanoconto próximo de 100 toques, depois você só faz um ajuste? Então, depende muito da história, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma história que independe de números ou de nomes, aí fica mais fácil, porque eu escrevo a história e aí eu mudo o nome. Por exemplo, se deu 99 caracteres com o nome Ana, Ana foi ao mercado, né, alguma coisa assim, né? Eu troco o Ana por Sara, então quer dizer, eu vou ter um caractere a mais e aí eu consigo ajustar. E a mesma coisa com números. Agora, quando não tenho esse recurso é muito difícil, porque eu tenho que substituir uma palavra por outra, um sinônimo, nem sempre aquele sinônimo ele representa exatamente o que eu preciso dizer ali, então fica um pouquinho mais difícil. Mas ao longo do tempo eu consegui, sei lá, eu acho que inconscientemente eu consegui já deixar a ideia mais próxima possível do objetivo. Algumas vezes eu cheguei até a escrever a história, fui contar, tinha exatamente 100 caracteres. Aí, puxa, já veio pronta. Lapidando assim, né? Bom, para o ouvinte ter uma ideia, quem não conhece, os microcontos, os nanocontos aqui de 100 toques, para ter uma ideia aqui, ó, vou ler um dos nanocontos do Edson Rossato. A impressora triturou a folha, o micro reiniciou e ele não salvou o arquivo. Reunião em 10 minutos. Olha que poder de concisão, já deu para imaginar a situação, o desespero da pessoa ali na situação que não consegue se resolver e tem reunião. Tem uma muito boa aqui. No corredor da morte, a última refeição do canibal. Na bandeja, uma geisha. Adoro comida japonesa. É muito boa, Edson Rossato. O Edson Rossato que já faz história em quadrinhos, é roteirista de histórias em quadrinhos, portanto já tem aí habilidade para fazer textos curtos, né? Esse poder de concisão, a história em quadrinhos já desenvolve, né? É assim. No caso, eu comecei a escrever nanocontos exatamente por causa de histórias em quadrinhos. Eu sempre gostei de histórias curtas. E alguns meses atrás eu via meus amigos quadrinistas fazendo tirinhas de 3 quadrinhos, sabe? E eu queria fazer aquilo e não sabia desenhar. Falei, puxa vida, eu preciso arrumar um jeito de colocar histórias curtas, histórias rápidas, colocar no papel e eu não sei desenhar. O que eu faço? Então eu sei escrever. Comecei a escrever essas histórias curtas. Aí eu tentei o máximo possível escrever histórias cada vez mais curtas, até que um dia eu cheguei com 98 caracteres, uma história com 98 caracteres. Daí eu quis arredondar para 100, eu consegui o resultado e desde então comecei a escrever histórias com exatos 100 caracteres. Aliás, isso faz o quê? 3 ou 4 meses. 3 ou 4 meses? Pouco tempo, e hoje eu tenho quase 300 inscritos. Que recente, olha só. Pois é. E você até já está lançando um livro, né? Com os seus nanocontos. O 100 Toques Cravados. 100 Toques Cravados. Eu vou lançar agora no dia 4 de novembro na livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista 509. Muito bem, em São Paulo. Isso. Agora, o que é? Qual a distinção? Porque existe um microconto, um nanoconto, existe um conceito formal que distingue um do outro em número de caracteres? Não, enfim, não existe. Ó, eu vou tentar explicar de uma outra forma, falando de um outro gênero. Os famosos haikais ou então aikais, né? Não sei, cada um fala de um jeito. Mas na origem, os haikais eles deveriam ter. São poemas de origem japonesa. Deveriam ter três versos, sendo que o primeiro verso deveria ter 5 sílabas poéticas, o segundo 7 e o terceiro 5. Eles deveriam ter obrigatoriamente a temática das estações do ano, da natureza, e não poderiam ter nenhum tipo de título, não poderia ter título. Isso é o haikai. Quando ele veio para o Brasil, alguns autores consagrados, eles acabaram
começando a escrever haikais, mas sem a obrigatoriedade de ter a temática da natureza, sem a obrigatoriedade de ter as 5 sílabas poéticas, 7 a 5, alguns colocavam título, então eles subverteram o gênero, né? Alguns deles acabaram mudando até a temática. Então hoje o haikai, ele está com uma linguagem tão livre que você vê haikai com que a única coisa que ele tem, a única a característica original do haikai é que os dois, né, o brasileiro e aquele original, eles têm três versos, só isso. Então o que acontece? Com essa liberdade toda que a literatura nos dá, cada um diz o que quiser sobre os seus nanocontos. Então eu chamo os meus nanocontos de nanocontos, mas outras pessoas chamam os meus nanocontos de microcontos. E algumas outras pessoas chamam os meus nanocontos de minicontos. Então, tá tudo certo. Então, eu acho que o que a pessoa quiser dizer que pra mim tá ótimo. O importante é que leia os seus contos. E essa coisa também do dia a dia, da correria da internet, os nanocontos também do Edson, eles são apresentados dentro do metrô de São Paulo, né? Tem ali na TV Minuto. Né? A TV, tem uma TVzinha no metrô e aparece. Quer dizer, nessa velocidade que a gente vive hoje em dia, é óbvio que isso não substitui, e obviamente não dá pra gente entrar aqui nessa discussão sobre se substitui, se é melhor ou pior do que a literatura, o livro, enfim, aquela literatura de maior fôlego. Mas é uma literatura que a gente vai absorvendo no dia a dia, né? Isso. Vai se incorporando à vida. É muito interessante. Então, e no caso, esses nanocontos, eles têm uma coisa. Como eu tenho somente 100 caracteres para contar uma história, eu tenho que usar as palavras certas para que esse nanoconto, ele, como eu posso falar, ele chegue no inconsciente das pessoas e ative outros conhecimentos do dia a dia da pessoa para que a história seja maior. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Aqui tem um nanoconto que eu gosto muito, que é de uma série chamada Classificado. Ai, será que foi o que eu escolhi aqui? É do enxoval rosa? Isso. Ah, esse é muito bom. Classificado. Troco enxoval rosa de bebê por enxoval azul e aceito dica de um obstetra competente. Isso é muito boa. Então o que acontece? Isso aqui é um classificado. Isso daqui, você consegue imaginar a pessoa recebendo a notícia do médico que ela está grávida, aquela alegria toda, eles comprando todo o enxoval, aquela coisa. Depois nasce a criança, aquela decepção, não decepção, mas poxa vida, comprei tudo já de uma cor, tem que trocar. Então você consegue imaginar tudo aquilo. Então o nanoconto, ele tem que fazer isso, ele tem que ter ideias, ele tem que mostrar coisas do cotidiano para você, para que todo mundo entenda aquilo. Eu não posso escrever histórias muito específicas, porque senão as pessoas não vão entender. Então eu posso dizer o seguinte, que o nanoconto, ele também se aproxima da crônica, porque a crônica fala do cotidiano, né? Então, se a crônica é um retrato do cotidiano, eu acho que o nanoconto é a sua foto 3x4. Que aí você conta também com o imaginário, quer dizer, com a conclusão é feita, né, a síntese, vamos dizer assim, é feita na cabeça do leitor, né? Já que você não dispõe mais de palavras, essa última síntese tem que ser um insight, vamos dizer assim, do leitor. Sim. Eu vou dar um exemplo para você. Tem um que eu não publiquei no livro ainda, mas eu acho que dá para entender. Tem um eu vou dizer para você qual o nanoconto que não é o original e o que é original. O nanoconto original é o seguinte: a pessoa ela vai pedir aumento. Aí a pessoa diz, o chefe fala assim, não, eu não posso dar aumento porque você é um profissional ultrapassado. Aí ele, triste, escreveu sua carta de demissão. Pronto. Esse daí é a história. Só que o que acontece? Essa não é a história original, porque tem uma palavra aí que eu mudei que muda tudo. Que muda tudo. Vou dar um exemplo. Ele foi lá, pediu aumento, o chefe falou que não podia dar porque ele era um profissional ultrapassado. Triste, datilografou a sua carta de demissão. Quer dizer, o chefe tinha razão. Então, a palavra datilografar, como ela não é usada hoje,
mais, porque datilografar escreve a máquina, ninguém escreve a máquina de escrever mais hoje. Sim. Então, por isso, aquele personagem, ele realmente estava ultrapassado. Então, essa palavra, ela muda tudo, todo um conceito. Então, eu preciso dizer, no nanoconto, eu preciso colocar a palavra certa no lugar certo, para ela dar todo aquele entendimento pro leitor. Quer dizer, fazer um nanoconto é você lapidar. Cada palavra tem a sua função. E por serem poucas palavras, é uma função absolutamente importante. E tem uma outra coisa, Tânia, é que sinônimos não são palavras iguais. As pessoas dizem, não, sinônimo é uma palavra igual. Vou dar um exemplo para você. Casa, sinônimo de casa, lar. Apartamento, sinônimo de lar. Agora, apartamento não é sinônimo de casa. Entende que às vezes a gente tem que usar a palavra certa ali no contexto. Não dá para você mudar uma palavra por outra, porque ela é sinônimo de uma ela pode ser sinônimo de uma, mas não é sinônimo de outra. Então é mais complicado ali. O efeito pode não ser o mesmo. Exatamente. Com uma ou com outra. É um trabalho do nanoconto. Uma outra coisa também, as pessoas são muito prolixas hoje em dia, né? Então eu acho que é simples, né? Uma regra que entre os que vivem de escrever reza que menos é mais. Então, toda vez que uma palavra pode substituir várias, você tem que fazer isso, né? Tinha um filósofo francês chamado, eu não sei se vou falar a pronúncia certa o nome dele, mas acho que é Blaise Pascal. Ele dizia o seguinte, desculpe escrever essa carta tão longa, é que não tive tempo de fazê-la mais curta. Exatamente. Porque a gente vai escrevendo. Exatamente. E escreve muita coisa ali. Se você tem um certo tempo, você fala, não, isso aqui já está dito, isso aqui também, e por aí vai. Aliás, no jornalismo a gente trabalha com isso também, com esse poder de síntese que às vezes dá mais trabalho para você reduzir um texto do que propriamente para você fazê-lo de imediato ali. Exatamente. Muito bem. Edson Rossado, e o retorno que você tem no Twitter, hein? No Twitter funciona muito bem o eu até separei uns números aqui para você entender onde ele chega. Bom, no nosso blog, o semtoquescravados.com, tem lá a parte de estatísticas. Aí eu vejo todos os dias. Aí um dia eu fiquei muito triste, porque eu falei, puxa vida, eu só tenho 130 acessos por dia. Que triste, né? Aí eu fui descobrir outras coisas, porque nem todo mundo, para ver os meus nanocontos, eles entram no blog. Por quê? Porque eu coloquei lá no meu site a possibilidade da pessoa cadastrar o e-mail dela, e ela recebe por e-mail todos os dias. Então ela não precisa entrar no site. Eu tenho 190 e-mails cadastrados, né? E, então, quer dizer, soma-se 130 mais 190, tem-se um número. E outra coisa, toda vez que eu posto no blog um nanoconto, ele vai automaticamente para o Twitter, que são 772. Então, somando-se esses três números, eu tenho 1.092 acessos por dia. Tá vendo? Agora, tem um agravante, que aí eu já perdi a conta. Porque eu coloquei um código no meu site, que a pessoa pode pegar esse código e colocar no blog dela. Todas as vezes que entra um nanoconto novo no meu blog, vai automaticamente para o blog delas também. Então aí eu já perdi totalmente a conta, porque se a pessoa tiver 300 seguidores, 300 pessoas vão ver o meu nanoconto. Então pode ser que milhares e milhares de pessoas estejam vendo meus nanocontos por aí. Não dá para saber. Com o Twitter agora teve uma vez que eu achei uma coisa muito legal. Eu às vezes coloco lá, Sem Toques Cravados no Google. E aí eu achei um rapaz que ele abriu um blog de nanocontos. Aí ele colocou lá a historinha. Ele falou assim, olha, eu nunca tinha ouvido falar disso. A primeira vez que eu ouvi falar de um nanoconto foi no blog Sem Toques Cravados do Edson Rossato. Olha, que coisa boa, Edson. Então, aí eu falei, puxa vida, né? Aí eu coloquei lá, escrevi pra ele, falei, que bom que eu fui seu Cicerone nessa, né? Que bom, que bom. Seja bem-vindo. Muito bem. Edson Rossato, parabéns, realmente os seus nanocontos são muito bons. Parabéns pelo livro, parabéns pelo blog, pelo Twitter e parabéns aí por esse trabalho de lapidar o texto para chegar aos 100 toques cravados e passar, né, a ideia, passar a imagem, o acontecimento. Tá certo. Obrigado, Tânia. Eu convido todos para o lançamento no dia 4 de novembro na Livraria Martins Fontes. Em São Paulo. Maravilha, Edson. Muito obrigada. Bom voto amanhã. Obrigado. Para você também. Até mais. Até mais. O nosso blogueiro, Edson Rossato, escritor, ele faz nanocontos, microcontos, minicontos, enfim, como você quiser chamar. São contos de 100 caracteres cravados. O blog é o semtoquescravados.com e também ele coloca lá os nanocontos no Twitter, no @semtoques.